um outro jogador, o Jaci Maranhão, também não é um ídolo do Paysandu, algo nesse sentido, mas que teve uma boa passagem no ano passado, mas poderia ser sim uma boa para o ano que vem. O contrato dele lá no Operário vai até dezembro de 2025, jogou bem essa Série B do Brasileirão, de 2024 também no Operário. Foram 29 jogos, grande parte deles na condição de titular, aquele volantão pé de ferro, firme na marcação, foi o herói daquela vitória contra o Botafogo da Paraíba. Eu gosto sim do Jaci Maranhão, hoje com 27 anos de idade, ele inclusive deu entrevista falando sobre o carinho que tem com o Paysandu, também imagino um retorno dele, por que não, nas próximas temporadas. Além do José Aldo, outro nome também já especulado, talvez o torcedor poderia sim também colocar dentro dessa lista, né, de boas opções, enfim, alguns nomes para retornar, por que não, nos próximos anos. O José Aldo, que tem contrato com o Ituano até o final do ano que vem, nessa janela de transferências foi especulado em alguns clubes, se eu não estiver enganado, no Vila Nova, no Coritiba também, até o presente momento ele segue no Ituano, o Ituano que terá o ano que vem a segunda divisão do Paulistão e também a Série C do Campeonato Brasileiro. Nessa temporada, 37 jogos, 6 gols marcados e 2 assistências. Foi bem no Paysandu, né? Uma pena o Paysandu não ter comprado o jogador em definitivo. A melhor temporada foi lá em 2022 com 42 jogos, 5 gols e 3 passes, hoje com 26 anos de idade. Pode deixar a sua opinião, o que você pensa a respeito dessa lista. Se fosse para você mencionar 3 jogadores, desses que eu citei, para retornar para o Paysandu no ano que vem, quem que você escolheria? Não é fácil, né? Mas acho que logo de primeira seria o Iago Pikachu, né? A gente nem pensaria muito sobre isso. Em segundo lugar, eu escolheria o Rossi, tá? Acho que seria uma baita contratação para uma Série B. Em terceiro lugar, eu colocaria o Bergson nessa função. Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre o elenco do Paysandu para 2025 e o planejamento de uma forma geral, que no meu entendimento ela é sim mais bem pensada do que em relação ao começo do ano passado. Tudo bem que o Paysandu tem essa polêmica envolvendo a dívida, salários atrasados de alguns jogadores nessa reta final do ano. No meu entendimento, não é nada que vá alterar, por exemplo, o planejamento para o ano que vem, até mesmo porque o Paysandu está com as suas contas tranquilas, né? Beleza, pode não ter aquele caminhão de dinheiro sobrando, mas não é nem de longe dos clubes mais endividados no país e que recentemente, nessa matéria aqui do Globo Esporte, na metade de 2024, onde o Paysandu conseguiu certidões negativas e não possuir dívidas tributárias. Entretanto, apesar dessas polêmicas também nos últimos dias, envolvendo o zagueiro Lucas Maia, enfim, é um ponto que o Paysandu precisa cuidar, ter cautela também para o ano que vem. Mas, em relação ao planejamento, aquilo que o Paysandu tem de ideia de elenco, as dívidas também já bem controladas, é um elenco melhor e mais planejado do que no ano passado. Eu acho que o principal erro do Paysandu, acho que não foi nem no começo do ano, onde o time montado era assim bem interessante. A grande questão é que as contratações no início da Série B, elas foram muito apostas, né? O Paysandu apostou demais em destaques dos campeonatos estaduais, trouxe também outros jogadores vindos do exterior. Na janela da metade do ano também não foi uma janela daquelas de impressionar o torcedor, né? Trouxe muitos medalhões, foi um Paysandu meio perdido na onde buscar soluções. Por isso que eu falo, é sempre muito mais fácil você trazer bons jogadores no final do ano, no começo da temporada, do que, por exemplo, esperar o campeonato estadual. Isso para mim é uma falta de planejamento muito grande, porque no final do ano os jogadores estão livres, você consegue fazer uma pré-temporada com esses atletas, sendo uma indicação do seu treinador, a manutenção do Márcio Fernandes para o ano que vem também ela é importante, e ele já pega aquele início onde a pressão no Campeonato Paraense ela é muito menor do que na Série B. Um jogador pode se acostumar, se adaptar, conhecer os seus outros companheiros. E o Paysandu ele não está adotando somente uma linha de trazer medalhões, né, nesta atual janela de transferências. São chegadas até aqui pontuais, claro que falta muita coisa ainda, tá? Mas eu vejo como um mercado bem avaliado pela diretoria até aqui para a temporada de 25. Se fosse olhar hoje, né, aquilo que o Paysandu tem do seu elenco para a próxima temporada, acho que as contratações feitas até aqui são todos para chegarem e disputarem posições como titulares, né, principalmente o Matheus Vargas e o Giovani. Acho assim contratações excepcionais para uma realidade de segunda divisão. O Matias Cavalieri acho que chega para brigar por posição na ponta direita, na ponta esquerda também. E o Pedro Del Valle também para ser um titular, seja pelas beiradas ou até mesmo nessa função de um camisa 10. Sobre as renovações, eu penso que também elas são importantes. Posso não ser o maior fã do mundo em relação ao Márcio Fernandes, mas é um cara que conhece a Série B.
e teve também uma campanha muito boa, apesar das críticas. O Márcio Fernandes ele conseguiu deixar o Paysandu numa situação bem confortável no meio de tabela da Série B. As outras extensões contratuais, como por exemplo do Jefferson Quintana, do Edilson da mesma forma, do Lucas Maia, o Luan Freitas também acho que pode ser um bom jogador na composição do elenco. Matheus Trindade também que tem contrato para o ano que vem, e o Benjamin Borassi. Se fosse para elencar o que ainda falta, o Matheus Nogueira também renovou, né? Se fosse para o começo de Série B, né? Eu acho necessário o Paysandu contratar pelo menos mais 2 laterais, tá? Tanto pela direita quanto pela esquerda. Ainda não tem essa confiança que serão nomes titulares de cabo a rabo numa temporada. Mais um zagueiro, eu vejo também como importante. Contrataria também mais um volante, aquele volantão pé de ferro, né? Aquele famoso camisa 5. No ataque, acho muito necessário ainda um camisa 9, um centroavante. E pelo menos mais um ponta titular, um ponta esquerda, por exemplo. Titular, de preferência, um jogador com capacidade de finalização em direção ao gol. Então, para a Série B ainda, né, se fosse para falar para o principal objetivo da temporada, vejo que é necessário pelo menos mais 6 chegadas. Para o Campeonato Paraense, talvez nem tanto, mas como eu falei, eu gosto de pensar desta forma, de fazer um elenco já para o começo da temporada, visando o seu principal campeonato, que é a Série B. Então, se fosse só para, entre aspas, um quebra-galho no Campeonato Paraense, eu acho que o elenco do Paysandu hoje ele já consegue iniciar a temporada, trazendo aí mais um centroavante, mais um ponta, acho que o time, um camisa 5 também, aquele volantão, mais 3, 4 reforços, o Paysandu já teria um time interessante. Mas eu vejo e gosto de pensar na frente, para a Série B, para o mês de abril e maio, né, onde você terá dificuldades para contratar melhores jogadores. Então, de preferência, que já faça essas chegadas agora, tá, no finalzinho do ano. Então, eu listaria pelo menos mais 5, 6 reforços para o Paysandu chegar na Série B com condições de brigar pelo acesso. Para você fazer a sua aposta é com a Betfair. Lá você começa a palpitar a partir de R$1 via Pix, sem nenhuma burocracia. O link logo aqui abaixo na descrição do nosso vídeo. Você pode apostar, por exemplo, nos jogos do dia 4 de janeiro, nesse comecinho de ano na Premier League. Por exemplo, vitória do Chelsea contra o Crystal Palace, pagando 1,80 a cada real apostado. Vitória do Manchester City contra o West Ham, 1,24. Do Aston Villa frente ao Leicester, pagando 1,30. E vitória do Arsenal contra o Brighton fora de casa, na cotação de 1,70. Acho que o Liverpool também vence o United no dia 5, na cotação de 1,24. Nesse bilhete que eu montei para vocês, ele está no odd total de 6,12. Se você apostar R$5, por exemplo, e esse bilhete acontecer, volta para você até R$30,58. Você pode apostar também em uma única partida, né? Você pode, acho que o Manchester City vai voltar a engatar uma boa sequência. Você pode apostar aqui na vitória do City, tá pagando 1,24 a cada real apostado. Você pode apostar, por exemplo, R$15 nessa vitória. Se ela acontecer, volta para você até R$18,60. Essas e todas as outras cotações, não só nos jogos do campeonato inglês, mas também no campeonato italiano, espanhol, alemão e muito mais você encontra com a Betfair. O link logo aqui abaixo na descrição do nosso vídeo, faça o seu cadastro. Então beleza, né? Já falei sobre a questão do elenco, outras inovações, as chegadas. Eu vejo que é um Paysandu que está sim se preparando de uma maneira interessante, com contratações pontuais para o ano que vem, sem aquela história de muitas apostas. Eu quero ver o Paysandu com um elenco enxuto, só que com reservas à altura e sem inflar o elenco, igual foi em 2024, com vários atletas que, mas são jogadores baratos, são apostas. Só que se você somar, por exemplo, o que custou ao Paysandu no ano passado, jogadores com pouco rendimento, né, igual, por exemplo, o Pedro Romano, o Jefferson, o Nailor, o Paulão, o Léo Pereira, que mais? Você vai para o meio de campo aqui, ó, Wesley Fraga, teve também o Carlos Maia, o Gabriel Bispo, o Brendo, enfim, são muitos jogadores. Se você somar isso aqui, não me surpreenderia que fosse um custo de 2, 3 milhões de reais, até mais, durante toda a temporada, então faz diferença.